Olá, amigos da Placar, estamos chegando aqui depois de mais um insucesso do Corinthians nesse Campeonato Brasileiro. O Fluminense bateu o Timão por 2-0 em Itaquera. E aí é o seguinte, né, rapaziada? Fiel torcida, se quiser ser campeão, não pode perder pontos em casa, ainda mais com o apoio de mais de 40 mil torcedores, outra vez na Zona Leste da capital paulista. Os velhos fantasmas de sempre, um time sem repertório, um time mal treinado, um time que é bom quando conta com todos os titulares, mas que não consegue fazer nada de diferente quando não tem uma ou outra peça, né? Por exemplo, o Garro faz uma falta absurda, o Hugo Souza também. Hoje, mais uma vez, o goleiro Donelli não conseguiu fazer uma defesa de um chute fora da área. Esse gol feito pelo René no segundo tempo, um belíssimo gol feito pelo René, não é? O Cano cruzou na área, o Félix afastou de cabeça, a gente tá vendo o gol aí, e o René chutou sem marcação, sem que ninguém pudesse fazer nada. O Bidon era o cara mais próximo ali, mas não chegou, e aí o René acertou o pé e fez 1-0 pro Corinthians. O Donelli também é um goleiro azarado, né? Porque todo mundo tá acertando o chute bom. Foi assim com o Palmeiras, com o Piquerez e o Emiliano Martinez, e hoje o René. E aí, aos 35 minutos, o Martinez, que entrou no jogo, fez um pênalti infantil no Serna. Dentro da área, o VAR foi acionado, nem precisava, um pênalti claríssimo, né? O Arias foi lá e ampliou 2-0, fechou o placar. Essa gigantesca vitória do Fluminense, que fica ali nas primeiras colocações do Campeonato Brasileiro. Corinthians, repito, quando tem o time titular, não tem agora, porque o Hugo Souza e o Garro estão fora. Quando esse time titular está jogando e tem vontade para jogar, o Corinthians é um time extremamente competitivo. Mas esse time não vai conseguir jogar os 70 jogos do ano, né? O Corinthians terá feito 70 e poucos jogos até o final do ano. Esse time vai jogar no máximo aí, com essa formação, uns 60% dos jogos. E dentro desses 60% dos jogos não vai conseguir também vencer todas as partidas. Então, para pensar em título do Brasileiro, o Corinthians desperdiça uma oportunidade absurda, porque era uma dobradinha, né? Era Fluminense hoje e Sport no sábado. Já deixou esses 3 pontos para o Fluminense. Agora vai ter que recuperar contra o Sport. Mas esses 3 pontos contra o Fluminense não serão jamais nesse Campeonato Brasileiro recuperados, né? Então, o Corinthians volta a ter o problema de sempre, de acreditar no caiu em Itaquera, já era. Não é assim. Eu sou um dos poucos que fala sobre isso, né? Na hora do vamos ver mesmo, o Corinthians rateia, e nesse início de campeonato foram 12 pontos, né, disputados. O Corinthians tem 4 pontos em 12. A mísera campanha de 33% de aproveitamento. O Hugo talvez volte contra o Sport, essa é uma boa notícia. Mateuzinho, lateral, extremamente fraco, são 2 assistências em 63 jogos com a camisa do Corinthians. Félix sempre mal, né? Sempre rebatendo a bola para o lugar errado, é um negócio incrível. A dificuldade do Félix de entender o que é a bola. Ele tem dificuldade para entender o que é a bola, que é um instrumento principal de um jogador. Gustavo Henrique voltou, mas ainda não é o Gustavo Henrique que se espera. O Angileri é um dos poucos jogadores que se salvam aí. Meio campo do Corinthians, Ranieri, Carrillo e Bidon com muitas dificuldades para organizar esse jogo. E aí muito pelo que o Renato Gaúcho construiu do outro lado também, né? Renato hoje colocou um trio de ataque que mais marcou do que atacou. Esse Renato é demais, né? O Arias, o Cano e o Canóbio, que eles ajudaram, não é? O sistema de marcação do time do Fluminense para evitar que o Corinthians construísse jogadas foi um negócio incrível. Hoje o Renatão Gaúcho, o Renato do Fluminense, grande Renato, grande ponta Renato do Grêmio, dos bons tempos do Grêmio, do Flamengo, né, da seleção brasileira, ele conseguiu criar um sistema em que os atacantes mais marcaram do que atacaram. Demais esse Renato, né? Veio para tentar, fechado, buscar um empate e sai de Itaquera com um grande resultado de 2-0. Yuri, figura apagada, perdeu um gol aí que eu acho que em outra fase boa ele poderia fazer. O Memphis também apagado no jogo de hoje. O jogo muito sobrecarregado no Carrillo. Aí os jogadores do Fluminense marcam o Carrillo e o Corinthians não consegue fazer nada
além do que a gente viu nesta noite. Bom, é isso. E o erro, sacar o Carrídio, né? Vai com o Carrídio até o final do jogo, né? Porque se você tem pouco para pensar e esse pouco só é o Carrídio, deixa o Carrídio, né? Pelo menos você tem um jogador que num lance pode enfiar uma bola pro Memphis, pro Yuri e aí mudar a história de um jogo. Mas hoje o Corinthians realmente não conseguiu desenvolver bem, embora o Fábio tenha feito pelo menos 2, 3 defesas boas no primeiro tempo, mostrando até um certo volume da equipe do Corinthians, um volume ofensivo, né? O Romero, aos 36 do primeiro tempo, recebeu uma bola da esquerda, finalizou, né? E aí o Fábio fez uma grande defesa, e antes o Memphis tentou encobrir o Fábio também, numa outra defesaça desse veterano e grande goleiro da equipe do Fluminense. É isso, fiel torcida corintiana, Corinthians cai em Itaquera. E o mantra, cair em Itaquera já era, hein? Vocês comentem aí, tá? 11 horas da manhã a gente volta com o comando do Flávio Gomes, ao lado da Izzy do Sormani, para falar mais dessa derrota do Corinthians e da rodada do Campeonato Brasileiro. 11 da manhã, aqui no YouTube, na Placar. No nosso Opinião Placar. Tchau.